Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora e a presença de todos. É uma grande satisfação para mim poder estar aqui mostrando isso e fechar esse dia tão gratificante. Esse cabo aqui está... Aqui não soltou, não. Vamos ver se ele... Isso aqui é um bom exemplo para a gente ver que, na verdade, no dia a dia, mesmo as ferramentas sendo boas e tudo, elas às vezes emperram, né? Então a gente tem que saber lidar com essas situações também. E, enfim, falar em ferramentas, quer dizer, essa é uma aula sobre, basicamente, alguns recursos de a gente poder manipular as imagens, né? Acho que um dos desafios mais interessantes na medicina é que cada vez mais surgem ferramentas novas que a gente tem que aprender e ferramentas antigas continuam sendo usadas ou às vezes perdem o seu uso, né? E acho que a pergunta principal disso é, enfim, na verdade, é qual o papel, né, da imagem na medicina de hoje e principalmente a gente está aqui no Congresso de Cirurgia Vascular, na medicina vascular. Se você encara essa imagem como mais uma ferramenta sua, tão importante quanto as endopróteses, enfim, os stents, as bainhas, os fios guias e todas essas coisas. Porque, enfim, na minha opinião, a imagem ela tem um papel muito grande, muito importante no diagnóstico, mas mais importante ainda no planejamento terapêutico e no acompanhamento desses pacientes. E, enfim, um dos maiores desafios que a gente tem como radiologista é passar justamente todas as informações que a gente consegue tirar da imagem para o paciente e para o médico que vai tratar do paciente. Eu acho que quanto maior essa integração e maior a percepção de que o médico cirurgião vascular ou qualquer outro médico que utiliza a imagem no dia a dia tiver de compreensão do que ele também pode tirar ele mesmo da imagem, ele vai ganhar com isso e o paciente também, né? E eu fiquei muito feliz de ver várias aulas aqui com o pessoal lá com as fotos do Osiris, enfim, mostrando que existe já uma prática grande nisso daí. Na verdade, hoje na radiologia, em vários setores nossos, né, a gente está vivendo uma transição de formas de apresentação de coisas analógicas para digitais, né? Isso acontece quer dizer, aconteceu com a música, com filme, com várias coisas, né? E acontece também com as imagens de diagnóstico em medicina. Todo mundo enfim, conhece, enfim, já recebeu filmes de tomografia, de raio-x, de ressonância, enfim, naquelas chapas e ficava vendo no negatoscópio. Só que, na verdade, ao contrário da música e do vídeo, né, e da foto, a imagem que a gente tem na tomografia e na ressonância e no ultrassom, ela é gerada digitalmente, ela não é gerada analogicamente. Então, você tem uma perda quando você tem uma documentação analógica dessas imagens. É diferente do vídeo ou do som, que, enfim, tem uma natureza analógica e você está digitalizando aquilo. Os exames por imagem são ao contrário. Então, na verdade, o que é o exame digital da tomografia, por exemplo? Será que ele não vai passar aqui? Bom, não está... Deu algum problema aqui. Mas, enfim, na verdade, a imagem da tomografia e da ressonância são imagens digitais e a gente consegue ter vários recursos de manipulação das imagens para mostrar a estrutura que a gente quer analisar, né? E isso tudo está padronizado de acordo com uma organização que foi feita, que chama, esse padrão chama DICOM, Diagnostic Imaging and Communication in Medicine. Isso é mais do que um formato de imagem, né, um formato tipo JPEG ou, enfim, TIFF, qualquer coisa. É mais do que um formato de arquivo de imagem. É um protocolo que lida como essas imagens médicas vão ser geradas para todos os métodos, vai para raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, qualquer método de imagem, como ela vai ser criada, que informações ela vai ter do paciente, das técnicas que foram utilizadas no exame, como essa imagem vai ser armazenada, como ela vai ser transmitida entre os diversos equipamentos médicos, tanto os equipamentos que fazem os exames, as impressoras que imprimem os exames, os sistemas de arquivamento que arquivam essas imagens e distribuem pela internet, por uma rede ou para qualquer lugar.
E isso tudo está padronizado hoje. Então, quando você recebe um exame de tomografia, ou de ressonância, ou de ultrassom, ou de raio-x, nesse protocolo digital, isso tudo é padronizado. E o que é o Osiris, né? O Osiris é um programa de computador gratuito, né? A versão dele, que já serve para fazer muita coisa, tem versões pagas também, mas ele é gratuito. E ele só roda na plataforma Mac, né? Que precisa do Mac, do DOS da Mac, ou então no iPhone ou no iPad. Tem também versões para iPhone e iPad. Ele é um cliente, é um software que ele é cliente e, ao mesmo tempo, servidor da Icon. Então, ele recebe e transmite imagens, pode guardar, fazer uma biblioteca de imagens, enfim, pode transmitir até pela internet, se você quiser, né? E o mais importante é que ele tem ferramentas de visualização, mensuração e manipulação das imagens médicas muito avançadas, que competem quase que, enfim, de igual para igual com qualquer workstation médica dedicada que custa centenas ou dezenas de milhares de dólares, né? O site para baixar ele é esse aqui, www.osirixviewer.com, e tem esse outro site também, que é o iDoImaging, que é um site muito interessante, que ele fala de todos os softwares disponíveis gratuitos para imagens médicas. Tem dezenas, né? Não só que rodam no Mac, mas que rodam Windows também, tem programas semelhantes, e tem programas específicos para aplicações médicas em neuro, em medicina vascular também. A vantagem do Osiris é que, enfim, ele tem tudo isso num pacote só e é muito fácil, né, de você usar. Todos esses recursos de pós-processamento, de reconstrução multiplanar, projeção de intensidade máxima, projeção mínima, enfim, superfície sombreada, renderização de volume, endoscopia virtual, ele tem. E tem ferramentas específicas para análise vascular, manipulação de tecidos. Ele é muito fácil também de você pegar essa imagem que é da Icon, converter para um slide seu, converter para uma foto em JPEG, ou fazer um filmezinho para botar numa aula. Enfim, ele mede, calcula a área e volume de diversas estruturas. Então, eu separei um casinho aqui para a gente poder ver na prática como é que isso funciona. Vamos ver se vai funcionar. Então, essa aqui é a tela básica do Osiris, onde ele mostra os exames que você tem no teu computador. Aqui você pode criar uma biblioteca, enfim, dizer, esses casos são de aorta, aneurisma, esses casos são de aorta estenose, esses casos são de pós-operatório de membros inferiores, enfim, você pode organizar isso de várias formas. Se você tiver em casa mais de um computador, você pode interligar eles todos numa rede e ficar passando imagens de um para outro, enfim, o laptop fica para você carregar uns casos, em casa você tem outro que fica guardando mais os casos, e aqui tem os exames que você tem no computador, né? Eu vou abrir aqui uma tomografia. Então, o que a gente vê é isso. Na verdade, aqui tem todas as informações da imagem digital sem perda. Eu consigo manipular de várias formas. Desde que eu quero ver o parênquima pulmonar, eu faço a janela específica para o parênquima pulmonar, quero ver as estruturas vasculares, eu quero ver os órgãos do abdômen, enfim, tudo isso você tem sem perda, né, de qualidade da imagem. A mesma imagem que sai do aparelho e que a gente usa para dar o laudo, fazer o diagnóstico, você pode ter no teu computador e fazer diversos tipos de manipulação, inclusive com detalhes de parâmetros técnicos da imagem, né? Você vai saber qual é a espessura, por exemplo, essa espessura daqui é um corte de 1 milímetro, você tem tudo isso no computador. E a facilidade de você poder fazer pós-processamentos, por exemplo. Aqui eu carreguei, ele vai pegar essa série de imagens e vai conseguir me reconstruir em qualquer plano que eu quiser, né? Desde planos ortogonais comuns até planos angulados, enfim. E nisso eu posso traçar medidas, né? Por exemplo, vamos medir alguma coisa aqui, né? E essa medida é precisa, né? Você não tem perda, você não tem uma projeção que foi feita num papel ou num filme, que você vai ter que medir com uma reguinha, alguma coisa, comparar com uma escala. Você tem a mensuração mais acurada possível nisso daí. Por isso, quer dizer, em alguns programas agora que a gente usa para fazer isso, programas profissionais da Philips, da Toshiba, enfim, das grandes montadoras, com imagens reconstruídas, eles nem colocam mais aquela escalazinha do lado. Aqui ainda tem a escala, vocês estão vendo, né? Porque isso aqui é uma imagem que você ainda preserva as informações de distância e tudo, né? Enfim, outros recursos que ele tem é de fazer reconstrução tridimensional, né? Isso aqui ele vai juntar todas essas imagens e empilhá-las todas num grande volume, que é o abdômen e a pelve do paciente, e vai me permitir dizer que faixa de densidade eu vou botar com que cor e transparência. Então, por exemplo, eu disse aqui para ele, ó,
eu quero que você coloque o osso, e o que for mais denso, o osso branco, contraste em uma cor amarela, mas isso eu posso mudar também. Eu quero ver a pele do paciente, né? Você tem todas as informações, né? Desde a pele até a gordura na parede abdominal, os músculos da parede abdominal, os órgãos abdominais, a aorta, e, enfim, os vasos e os ossos. Isso é muito interessante, você não perde informação. E você pode angular isso do jeito que você quiser. Ah, quero dar mais uma olhada ali, tem um aneurisma. Vamos magnificar naquela região, vamos ver se ele tem, tem uma artéria renal acessória saindo aqui embaixo, né? Fininha, vamos... Enfim, essas são algumas aplicações gerais, isso serve para qualquer exame, mas o mais interessante é que, além disso, ele tem um plugin aqui que é específico para análise vascular, onde ele faz aquelas linhas de centro, eu já tinha feito aqui nesse exame, então está aqui a linha de centro pela aorta, né? E eu consigo girar o vaso em qualquer ângulo e ter aqui o corte seccional, que é uma ferramenta que a gente usa muito, tanto para medir estenose quanto para medir dilatação, né? O corte seccional da área do vaso. Então, a gente está navegando aqui pela aorta, né? Saindo aqui o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior, as renais, e você consegue medir os diâmetros, a área, qualquer coisa que você quiser. E isso acho que é muito importante para vocês terem uma ferramenta que possa, enfim, ajudar no melhor planejamento do tratamento do paciente. Bom, era isso que eu tinha para mostrar, deu tudo certo no final. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos.